Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo trago para vocês um tema que fala sobre equação diferencial. É um pedido do Daniel. Daniel, um dos meus seguidores, portanto, pediu para que eu fizesse um vídeo que fala sobre equação diferencial. Não perca este vídeo, é um tema avançado, é uma matemática avançada para você que está aí na universidade a cursar matemática, química, física, cursos de engenharia e mais outros cursos. Falo de informática, cursos de agronegócios. Vai precisar, portanto, deste tema. Assim como você que pretende um dia ingressar à universidade para fazer esses cursos que eu mencionei, vai precisar deste tema. Por isso, não perca, fique ligado. Então, vamos lá. Equação diferencial. O que é uma equação diferencial? Muitos problemas importantes da engenharia, na física, biologia e ciências sociais são formadas por equações que envolvem a derivada de uma função desconhecida. Neste contexto, meus amigos, se tivermos uma equação em que envolve a derivada desconhecida, então estamos diante de uma equação diferencial. Por exemplo, esta aqui, temos aqui y a segunda derivada mais 3y a primeira derivada igual a 2y. Estamos a ver, pelo fato de ser uma igualdade que contém pelo menos uma incógnita, é uma equação. Mas como, além desta igualdade, portanto, existe pelo menos uma derivada desconhecida, estamos a falar y derivada ou y segunda derivada, então estamos diante de uma equação diferencial. E esta equação, a simbologia, também pode ser escrito de uma outra forma. Por exemplo, para este caso aqui, temos derivada de y em relação à derivada de x menos y é igual a zero. Este também é uma equação diferencial, porque nesta equação apresenta uma derivada desconhecida. Nesse caso, o objetivo principal da equação diferencial é, na verdade, encontrar essa função desconhecida. Neste caso, estamos a falar da função y. E quanto à classificação, portanto, nós podemos encontrar dois tipos de equações diferenciais, que podem ser, portanto, ordinárias e parciais. Uma equação diferencial é ordinária quando aparece somente uma variável independente. Neste caso, vamos ver aqui para esta equação do ponto 1, portanto, é uma equação diferencial que a variável independente, portanto, é x, ou seja, tem uma e única variável independente. Neste contexto, esta equação é ordinária. Por sua vez, a equação pode ser parcial quando aparece com duas ou mais variáveis independentes. Ou seja, para o ponto número 2, nós estamos a ver aqui, portanto, duas variáveis independentes.
Ou seja, a variável dependente, que portanto é a função f, depende de duas variáveis livres, a variável t e a variável x. Então, nessas situações, nós estamos diante, portanto, de uma equação diferencial parcial. Tudo bem? Por sua vez, ainda na classificação, nós, portanto, podemos aí aprender sobre a ordem da equação diferencial. Ou seja, queremos saber a ordem da equação diferencial. Então, a ordem da equação diferencial, portanto, é a ordem máxima da derivada. Ou seja, nós levamos a derivada máxima da equação. Veja, para esta primeira equação, ou seja, do ponto 1, nós temos a derivada da primeira ordem como a derivada máxima dessa equação. Nesse caso, este 1, portanto, é a ordem desta derivada. É a ordem desta equação diferencial. Ou seja, este primeiro exemplo, esse ponto número 1, portanto, é uma equação da primeira ordem. Agora, ao passo para a segunda equação, ou seja, do ponto 2, nós estamos a ver aqui que a derivada máxima, portanto, é de ordem 2, ou seja, a segunda derivada. Nessas situações, para o ponto número 2, estamos diante de uma equação da segunda ordem. Muito bem. Por sua vez, você tem que perceber sobre o grau da equação diferencial. O que é grau da equação diferencial? O grau da equação diferencial, portanto, é a potência máxima, ou seja, o expoente máximo da potência da ordem dessa equação diferencial. Ou seja, nós temos que verificar, por exemplo, neste ponto número 1, nós temos aqui, portanto, a ordem que é 1, ou seja, de primeira ordem. Então, aqui nesta derivada, o expoente máximo da potência dessa derivada, portanto, vai nos ditar aquilo que é o grau. Ou seja, esta derivada aqui, portanto, tem como expoente máximo 1. Logo, estamos diante, portanto, de uma equação do primeiro grau, ou seja, grau 1. Temos aqui para o ponto número 1, ou a equação número 1, temos, portanto, grau 1. Para a segunda, vejam que nessa ordem dessa equação, temos uma potência, portanto, de expoente 3. Neste caso, estamos diante, portanto, de grau 3. Muito bem. Agora, vamos lá ver alguns exemplos para verificar se, portanto, estamos juntos. Mas antes, se não está inscrito nesse canal, peço que se inscreva, deixe o seu like, comente, caso tiver dúvidas ou sugestões, compartilha para que os nossos conteúdos cheguem a várias pessoas. Muito bem, nós temos aqui essa questão. Determine a ordem e o grau das seguintes equações diferenciais. O ponto 1, y segunda derivada ao cubo menos 2y primeira derivada à sétima mais 1 igual a 0. Item 2. A derivada parcial de y em relação a x mais a derivada parcial de y em relação a t elevado a 3
igual a 0. Item 3. A derivada de y em relação a x menos y igual a x ao quadrado. Então, nós queremos, portanto, determinar a ordem e o grau desta equação diferencial para item 1, 2 e 3. Bom, se você acompanhou a minha explicação, portanto, lá na introdução, para o ponto número 1, nós temos aqui, portanto, a derivada máxima é, portanto, 2, ou seja, esta equação, portanto, é da segunda ordem e nesta derivada máxima, a potência que nós temos aqui tem expoente, portanto, 3, ou seja, é de grau 3. Para o item 2, nós temos aqui, portanto, 1 como a derivada máxima, ou seja, para o ponto número 2 é de primeira ordem. E aqui mesmo, onde temos a primeira ordem, temos a potência máxima, portanto, o expoente é 3, nesse caso, grau 3. Para o item 3, nós temos aqui na derivada, portanto, a derivada máxima 1, ou seja, primeira ordem, e temos grau 1. Porque essa potência da derivada máxima, portanto, tem expoente máximo 1. Gostou do vídeo? Se inscreva nesse canal, deixa seu like, comente caso tiver dúvidas ou sugestões, compartilha para que os nossos conteúdos cheguem a várias pessoas. Muito obrigado, até nos próximos vídeos.